Rodovias são vias interurbanas públicas construídas de acordo com requisitos técnicos específicos, onde os veículos andam em alta velocidade. Há vias federais, como a BR-101, e como vias estaduais, como a RJ-106. Existem 3 tipos de rodovias, classificadas pelos seus números de pistas. As pistas simples são aquelas que têm uma via compartilhada por veículos que circulam nos 2 sentidos, a famosa mão dupla. As pistas duplas são aquelas onde 2 vias são divididas por canteiros ou muretas. Cada uma dessas vias é compartilhada por veículos que circulam no mesmo sentido, ou seja, veículos que vão e voltam com uma divisória entre eles. E por fim, as pistas múltiplas são aquelas que dispõem de 2, 3, 4 ou mais vias que vão para o mesmo sentido de direção. A BR-101 é uma rodovia federal brasileira que tem o seu início no estado do Rio Grande do Norte e o seu término no estado do Rio Grande do Sul. Recebe nomes específicos em alguns trechos como Rodovia Rio Santos e Rodovia Rio Vitória. Foi construída pelo Exército Brasileiro atravessando 12 estados: o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ponte Presidente Costa e Silva teve seu projeto autorizado e início de construção em 1968, levando aproximadamente 5 anos e 4 meses para ser construída. Foi inaugurada em 1974 com 13,29 km de extensão, sendo 8,3 km sobre a Bahia, com 72 metros de altura em seu ponto mais alto, e com previsão de um volume de 4.868 caminhões, 1.795 ônibus e 9.202 automóveis, totalizando 15.865 veículos por dia. Popularmente conhecido como Ponte Rio-Niterói, ela conecta os municípios do Rio de Janeiro e Niterói, sendo a 6ª maior ponte do mundo. Foi construída com o objetivo de ligar 2 centros urbanos vizinhos, separados pela Baía de Guanabara, e reduzir a viagem terrestre entre elas de mais de 100 km, que passava pelo município de Magé. A Avenida Brasil é uma das principais avenidas da cidade do Rio de Janeiro. Passa por 26 bairros, atravessando 58,5 km, sendo a via expressa mais importante da cidade. Em relação à BR-101, é a maior avenida em extensão e o maior trecho urbano, fazendo a ligação da BR-101 Norte, que é a Ponte Rio-Niterói, com a ligação da BR-101 Sul, que é a rodovia Rio Santos. A Avenida Brasil também faz parte do percurso da BR-040, da BR-116 e da BR-465, fazendo parte de todas as rodovias federais que passam pela cidade do Rio de Janeiro. Foi mensurado pela Prefeitura da cidade que a avenida tem um fluxo médio de 300 mil veículos por dia, tendo o maior fluxo de automóveis do município, indo da zona portuária até o bairro de Santa Cruz. Tem ligações com a Ponte Rio-Niterói, a linha vermelha, a linha amarela, rodovia Washington Luiz, via Dutra, antiga estrada Rio-São Paulo e rodovia Rio-Santos, fazendo a ligação direta com a Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e o centro da cidade. A oferta da Ponte Rio-Niterói foi ligar 2 centros urbanos, Rio e Niterói, em uma distância menor, pois o único caminho existente até então
tinha mais de 100 quilômetros de distância entre esses municípios, tornando a viagem muito longa e cara. A ponte também teve o intuito de aumentar a quantidade de veículos que pudessem passar no trecho Rio-Niterói, pois só havia transporte por balsas com uma capacidade de transporte bem menor do que a ponte pode oferecer. O percurso de ida e volta entre Rio e Niterói tem duas opções de transporte: por barcas, que são mais utilizadas por pessoas que trabalham no centro do Rio e adjacências, ou por transporte terrestre, como carro, motos e ônibus, utilizando a própria ponte. A demanda para a ponte Rio-Niterói atualmente é de 150 mil veículos por dia, tornando necessária e atrativa a concessão de uma empresa, para que a mesma realize as manutenções necessárias e as obras que forem estipuladas por contrato. A Avenida Brasil foi construída para ser uma via expressa que fosse capaz de reduzir o tempo de viagem por grande parte do município do Rio de Janeiro e fazer as ligações para outras vias expressas importantes, como, por exemplo, linha amarela, linha vermelha e Dutra, melhorando o fluxo de automóveis, além de aumentar a segurança, pois para realizar tais caminhos era necessário transitar por dentro dos bairros, até por caminhos perigosos. Conforme mensurado pela Prefeitura, são 300 mil veículos por dia que utilizam a Avenida Brasil, fazendo-se necessária obras de melhoria e manutenção para garantir a fluidez de todo o trajeto e a implementação de polícias para a segurança dos usuários. Na época da construção, a ponte Rio-Niterói custou cerca de 800 milhões de cruzeiros, cerca de 4 vezes o valor principal do projeto, assinado em 1968 e concluído em 1974. Outro custo a ser destacado pela ponte Rio-Niterói nos dias atuais é o fato de ser cobrado um pedágio quando realizada a travessia, no valor de R$ 4,10. A concessionária que atualmente administra a concessão da ponte, ou seja, tem total poder sobre a administração da rodovia, é a EcoRodovias. A mesma venceu o leilão em março de 2015 com a proposta de diminuir as tarifas vigentes pela antecessora CCR, havendo um deságio de 36% do preço cobrado para cada veículo que passasse pelo trajeto, reduzindo de R$ 5,20 para R$ 3,70. Se analisarmos que uma pessoa trabalha todos os dias atravessando a ponte, ela terá um custo apenas com um trajeto de aproximadamente R$ 100. Um custo elevado se analisarmos as atuais condições do país, e mais precisamente o estado do Rio de Janeiro. Benefícios que podemos citar que a ponte traz aos cariocas são: a rota é mais rápida para cruzar a Baía de Guanabara com veículos terrestres, faixas amplas, boa sinalização devido à exploração da concessão e pagamento do pedágio, e em caso de pane ou acidentes, sempre há uma equipe da Ecoponte monitorando através de câmeras pronta para o socorro imediato. Na Avenida Brasil, atualmente, estima-se que a Prefeitura do Rio de Janeiro gastará em torno de R$ 6 bilhões. A obra sendo iniciada em novembro de 2014 e com previsão de término no primeiro semestre de 2017. É um valor muito alto disponibilizado para esse tipo de melhoria, que por falta de acompanhamento na manutenção acaba sendo jogado fora, pois as vias continuam com buracos e pouca atualização perante a necessidade da população. Bom, os benefícios, que são vários até hoje, que os cariocas podem ter da Avenida Brasil, é que a via liga diversos pontos da cidade de modo expresso e rápido, e tem a ligação com a linha amarela, linha vermelha e Dutra. Ambas as vias possuem externalidades negativas em comum. Podemos destacar:
trânsito intenso durante os horários de rush, no período da manhã e noite, alto índice de cambistas e vendedores clandestinos. Por necessitar melhorias, são cobrados impostos e taxas para a manutenção das vias e reparos provenientes do mau estado de conservação. Se focarmos na Avenida Brasil, podemos destacar alto índice de acidentes, alto índice de assalto, mais proveniente na zona norte do Rio de Janeiro, descaso com sinalização em alguns pontos da via, e a baixa iluminação são problemas recorrentes ao longo da estrada. Atualmente, quem regulamenta e cria os marcos regulatórios das estradas e rodovias brasileiras são a Agência Nacional de Transporte Terrestre. É ela que define como são feitas concessões, privatizações e definições de utilizações. Podemos destacar alguns cenários perante as duas vias em questão. Primeiro, vamos analisar a ponte Rio-Niterói. Com a utilização de aproximadamente 150 mil veículos por dia, a Ecoponte pode ter um faturamento mínimo anual de aproximadamente 200 milhões de reais, se mantivermos uma proporção de 80% de carros e 20% de motos. Para a criação deste cenário, não foi levado em consideração o transporte de caminhões de qualquer tamanho e ônibus. Ainda falando sobre a ponte, é esperada a criação de um viaduto ligando diretamente a parte final da ponte à linha vermelha, reduzindo o número de veículos no entorno da região do Caju, onde sempre há trânsito intenso proveniente dos veículos que descem da ponte com os que vêm de outras localidades do Rio de Janeiro. Essa melhoria está em contrato de concessão realizado em março de 2015 como parte de melhoria e deve ser iniciada no começo do ano de 2018. Agora falaremos um pouco sobre a Avenida Brasil. Se analisarmos as propostas feitas pela Prefeitura de ampliação na Avenida Brasil referente aos BRTs, podemos ter uma redução considerável de veículos na via. São esperados que cerca de 800 mil passageiros comecem a utilizar, após as obras, o transporte público e abandonem os carros em casa. Serão 20 estações de BRT ligando Caju a Deodoro.